pessoal, bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Dessa vez nosso conteúdo é sobre cilindro, continuando aí nosso conteúdo geral de geometria espacial. Essa prova vai cair só o sólido cilindro e o método, as formas de calcular área, volume, tudo que ele pode pedir em relação a esse cilindro é muito parecido com o de prisma. Não muda em nada as formas gerais, o que muda mesmo é só específico quando a gente está falando de área da base, que agora muda, e área lateral e essas coisas. Mas basicamente, as duas formulazinhas que a gente viu para prisma no conteúdo passado, continuam valendo. A área total de um cilindro é 2 vezes a área da base, porque um cilindro também sempre vai ter duas bases iguais e paralelas, mais a área lateral. O método de calcular volume também mantém igual. A área da base vezes a altura. Agora o que muda? Muda é que a base agora sempre vai ser um círculo. Não tem mais aquela história que lá no prisma, cada prisma tinha uma base diferente e assim cada prisma tinha uma forma de calcular volume diferente. Agora sempre é igual. Sempre a base é um círculo. E como que calcula a área de círculo? πr ao quadrado. E a área lateral de um círculo, essa área lateral a gente transforma ela num retângulo, e a base desse retângulo é o comprimento da circunferência da base, que é 2πr, e a altura desse retângulo é a geratriz do seu cilindro. Então por isso que a área lateral a gente calcula por 2πrg. E aí, se você preferir, você pode substituir a área da base e a área lateral nessa fórmula, que você vai achar a fórmula específica para calcular a área total de um cilindro e o volume de um cilindro. Mas essa aqui é a fórmula geral, tanto para cilindro quanto para prisma, então a gente vai manter o mesmo curso que a gente estava fazendo em relação aos prismas. Trouxe 2 exercícios que aparecem muito e pode ser que tenha algo parecido na nossa prova. O primeiro exercício fala assim: uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em 2 tipos de latas cilíndricas, uma de altura igual a 4 cm e raio 6 cm, e outra de altura desconhecida e raio 3 cm, respectivamente, conforme figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, V1, é igual à medida do volume da lata que possui raio menor, V2. Determine a medida da altura desconhecida. Ou seja, ele te dá esses 2 tipos de cilindro. Um que tem um raio maior, de 6 centímetros, e a altura de 4 centímetros, e um que tem um raio menor, de 3 centímetros, e a altura desconhecida. Só que ele te fala que o volume dos dois são iguais. Ele define esse volume aqui como sendo V1 e esse volume como sendo V2. E ele afirma no enunciado que V1 é igual a V2. Com isso, a gente vai ter as ferramentas necessárias para resolver esse exercício. Eu tenho o raio e tenho a altura desse cilindro. Com essas 2 medidas, eu consigo calcular o volume desse cara. Descobrindo o volume desse cara, eu descubro desse, porque ele te diz que as medidas são iguais, e aí eu tenho total capacidade para calcular essa altura que eu chamei de x. Então vamos lá. Primeira coisa, como calcula o volume de cilindro? E aí vamos relembrar, área da base vezes a altura. Só que sempre a área da base agora é πr ao quadrado vezes a altura. Agora, a medida do seu raio, 6 centímetros. A medida da altura, 4 centímetros. Então isso vai ficar assim. O volume 1 é π vezes 6 ao quadrado vezes a altura, que é 4. 6 ao quadrado, a gente acha 36. Então isso é π vezes 36 vezes 4. 36 vezes 4 vai dar pra gente que o volume 1 é 144 π. Como as unidades de medida é centímetro, então 144 π centímetros cúbicos por ser unidade de volume. Então a gente achou o volume do cilindro que tem o maior raio, que é o V1.
Consequentemente, a gente descobre que o V2 tem essa mesma medida. Sabendo que o V2 tem essa mesma medida, para eu calcular o volume dele é da mesma forma. πr ao quadrado vezes a altura. O raio desse cara eu tenho. A altura eu não tenho, mas chamei de x. E eu tenho o valor desse volume, que é o mesmo do V1. Então, substituindo, no lugar do V2, 144π. Isso é igual a π vezes o raio, 3. Então, 3 ao quadrado, vezes o x, que é a altura que eu quero descobrir. 3 ao quadrado vai resultar para a gente em 9π vezes x. Como eu tenho o π multiplicando 144 de cá e o π multiplicando 9 de cá, eu posso vir simplificar os dois π's. Então esse π sumiu com esse cara. O 9 multiplicando passa dividindo. Isso vai dar pra gente que o x é 144 dividido por 9. O que resulta em 16 centímetros, que é o valor da altura procurada pelo exercício. Então, esse é o exercício número 1. Vamos para o próximo, de número 2. O exercício 2 fala: um sólido totalmente maciço e composto pela união de dois cilindros circulares retos de mesmo diâmetro, as densidades do cilindro menor e do cilindro maior valem respectivamente 2.000 kg por metro cúbico e 1.500 kg por metro cúbico. Considerando-se π igual a 3, qual a massa desse sólido? Então vamos lá, ele te deu uma peça que é composta por dois cilindros retos. Um cilindro maior que está na parte de cima e um cilindro menor que está na parte de baixo. O diâmetro dos dois é igual, consequentemente o raio também vai ser. A altura do maior tem 6 metros e a altura do menor tem 4 metros. Ele te deu a densidade desses dois cilindros. O cilindro menor tem 2.000 kg por metro cúbico. Isso significa que a cada metro cúbico de volume que esse cara tem, a massa dele é de 2.000 kg. E a densidade do maior é de 1.500 kg por metro cúbico. Então, para a gente conseguir definir a massa dessa peça, a gente precisa primeiro descobrir o volume das duas peças. Vamos fazer separado, então. Vou chamar o cilindro maior de 1. E vou chamar o cilindro menor aqui de baixo de 2. Calculando o volume do primeiro, volume 1, volume de cilindro, vamos lembrar, a área da base vezes a altura, mas a base sempre é πr ao quadrado, vezes a altura. O raio, se eu tenho que o diâmetro é 8, raio é a metade do diâmetro, então o seu raio vai valer 4 metros. Então isso vai ser π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura, que do 1, que é o maior, vale 6. No enunciado, ele também pediu para que você considere o π como 3. Então, no lugar do π, a gente vai colocar 3. 4 ao quadrado vai dar para a gente 16 vezes 6. 16 vezes 6, a gente vai achar 96. Então, o volume 1 é 3 vezes 96. 3 vezes 96 vai resultar para a gente 288, como as unidades é metros cúbicos. Então, esse é o meu volume 1. Usando a mesma ideia para o volume 2, a conta fica assim. πr ao quadrado vezes a altura, novamente a mesma maneira de calcular. O volume 2 vai ser, o π eu já vou substituir como sendo 3, porque ele pediu no enunciado, vezes o raio, continua sendo o mesmo, porque eles têm o mesmo diâmetro, consequentemente o mesmo raio, ao quadrado, vezes a altura, que agora é 4. Isso vai dar pra gente que o volume 2 é 3 vezes 4 ao quadrado, de novo, 16. 16 vezes 4 vai resultar pra gente 64. 3 vezes 64 vai dar pra gente 192 metros
cúbicos. Sabendo o volume de cada um dos dois cilindros, agora a gente consegue calcular a massa que cada parte dessa tem. Consequentemente, a massa total vai ser a soma dos dois. Para o cilindro menor, a gente tem que a densidade dele é de 2.000 kg por metro cúbico. O cilindro menor tem 192 metros cúbicos. Para a gente conseguir achar essa massa, então, já que eu estou falando que o cilindro menor é o cilindro 2, eu vou colocar a massa 2. A massa 2 é 192 vezes, para o menor, 2.000. 192 vezes 2.000, 192 vezes 2 daria para a gente 384. Com 3 zeros, 384 e acrescentamos 3 zeros. 384.000 quilogramas. Já a massa do maior, que eu chamei de 1, o M1, a densidade é 1.500 kg por metro cúbico. E o volume dele, 288 metros cúbicos. Então isso ficaria 288 vezes 1.500. Que resultaria para a gente em, vamos fazer essa continha rápida aqui, 288 vezes 1.500. Com zeros aqui, ó, 0, 0, 0, esse zero também dá zero. 5 vezes 8 dá pra gente 40, vem 4. 5 vezes 8, 40 com esses 4, 44, vem 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. Agora, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 2, 2. Então a gente vai ter 0, 0, 0, 4 com 8, 12, vem 1. 4 com 8, 12, com 1, 13, vem 1. 1 mais 1, 2, com 2, 4. Ou seja, 432.000. Então a nossa massa 1 é de 432.000 quilogramas. Agora, para a gente achar a nossa massa total, basta somar as duas. A massa total é a massa 1 mais a massa 2. Ou seja, a massa 1, 432.000. Massa 2, 384.000. Somando, a gente vai achar que 432.000 com 384.000 vai dar pra gente 816.000 quilogramas. Que é a massa total da peça, juntando os dois cilindros, o maior e o menor. Então, minha prova vai estar mais ou menos nesse sentido. Eu espero que você tenha uma boa prova e consiga tirar uma boa nota. Um abraço.